questão de hebraico, porque aqui não é o momento para ter que falar a respeito disso. Eu quero que você entenda. Eu só quero que você compreenda o que realmente Jesus, irmão, porque ele falou: se você não renunciar, você não pode ser. Você quer, mas precisa renunciar. E aí eu coloquei 4 coisas aqui a respeito de renúncia. A primeira coisa, o que significa renúncia? Renúncia é você desconsiderar todos os interesses e prazeres pessoais. Desconsidera os seus interesses. Todos nós temos interesses pessoais, como o bispo falou hoje, aqui, a qual você ouviu. Olha, choveu, ninguém vem para a igreja. Choveu, sumiu todo mundo. Por quê? Se eu não renunciar, nós saímos um trânsito danado. Eu falei, meu Deus, falando para o pastor, e a chuva danada chegou aqui, não estava chovendo. Aonde nós estávamos, irmão, uma chuva. Eu falei, meu Deus, eu não gosto de chegar atrasado, mas, Senhor, que seja feita a tua vontade. Estamos renunciando os nossos interesses e prazeres. Qual era o nosso prazer, irmão, como ser humano e homem? Ficar em casa, tranquilo. Está tudo bem, vamos ficar aqui, está chovendo, glória a Deus, vamos ficar aqui, mas renunciamos. Existe algo maior, acima de tudo isso. Existe algo bem maior. A questão de renunciar é saber, espera aí, meus interesses. Irmão, quando fala de renunciar, ele está falando assim, ó, é você dar a Deus. O significado mesmo, tem um genitivo no meio disso, mas o significado da renúncia é você deixar ir. É mais ou menos assim, ó. Dá a Deus. É mais ou menos assim. Você perdeu, irmão. Você perdeu. Renúncia é perca. É você deixar ir. Então, nesse sentido de renunciar, ele está falando o seguinte, olha, os teus interesses, os seus prazeres, depois você lê lá em Marcos capítulo 8, 34, você vai ver que ele coloca, irmão, agora que Jesus, ele está começando a peneirar. Porque olha só, todo mundo que segue Jesus, aí a multidão seguindo Jesus, aí depois da multidão você vai ver que ele conversa com os discípulos, tem os fariseus, tem os escribas, os doutores da lei, todos esses querendo ainda, irmão, confrontar Jesus. Só que chega uma hora, fala para o irmão, Jesus peneira. Para saber, irmão, quem fica. Chega uma hora que ele aperta. Pode ver, irmão, ele talvez não cobra nada, tipo assim, ele cobra tudo para você entrar. Mas quando você fala que quer sair, você já viu que Deus, irmão, ele não fica insistindo para você ter que ficar. Ele não insiste para você ter que ficar. Por quê, irmão? É voluntário. Por quê? Hoje você rejeita, mas amanhã aquilo que você rejeitou vira contra você. Nós não temos controle de nada. Por isso que ele está falando, renuncia, porque você não tem controle, você já perdeu. Nós somos apenas mordomos. Nós estamos apenas cuidando daquilo que a qual ele nos entregou. E aquilo que ele nos entregou, nós estamos aqui como mordomo, apenas administramos. Nem a minha própria vida eu falo, eu tenho controle sobre ela, quem manda na minha vida sou eu. Não tem controle. Por isso que ele não quer que você, naquilo que é os seus interesses, naquilo que é os seus prazeres, irmãos, quando você está estabelecido em cima disso, você deixa de ser discípulo. Porque aí vai ter o que o bispo acabou de falar. Choveu, família, pode ser uma pedra de tropeço. O nosso Jesus que nós conhecemos, mesmo ainda com a morte do Pai, ele não anula o chamado que ele nos dá. Deixa com que os mortos... Agora você vem e me segue. Não anula. O Jesus que te chama, ele não anula mesmo ainda com a morte de alguém na família, esteja com alguém enfermo. Você tem que entender, olha, ele te chamou para renunciar. Pastor, então se deve largar tudo para ter que seguir? Ele falou assim, ó, se você quer me seguir, se você, ó, não aborrecer pai, mãe, esposa, você não é o quê? Você não serve. Não é que ele está falando para você ter que brigar com essas pessoas. Ele está falando, olha, todas essas coisas são importantes, mas o teu amor que você tem por mim tem que ser maior.
do que por eles. Você tem que amar eles menos, eu mais, eles menos. Vem, me segue agora, porque eles podem ser uma pedra de tropeço na hora de ter que você seguir a Jesus. O seu trabalho pode ser um problema, a tua família pode ser um problema, porque ela está acima de Deus, o teu amor. Então qualquer coisa, um namorado pode estar acima, a namorada pode estar acima, a tua própria vida pode estar acima. E aí ele fala: eu quero o teu coração por inteiro, eu quero tudo, eu não quero por metade, não, vou entregar uma parte aqui, não, ou é tudo ou é nada. Ele pede tudo. Jesus não pede metade, ele fala assim, ó, renuncia, eu quero tudo. Segunda coisa, irmão, renúncia significa desprendimento, desprender das coisas. Fala para o irmão: está muito preso nas coisas, desprende de tudo isso. Desprende, está muito preso. Renúncia é você se desprender, irmão. Se desprender do quê? Pastor, você está falando para mim desprender. Irmão, desprender não é abandonar, é você falar assim: olha, se o meu coração estiver aqui, pode ter certeza que ali vai estar o teu tesouro. Ele está falando. Agora, quando você se desprende de tudo, você fica agora como o uso exclusivo de Jesus para a obra dele. E aí ele vai te usar. Ele te usa, as coisas andam, porque agora você fala assim: se alguém perguntar a tua família como é que está, não está do jeito que eu queria, mas, como bem diz, eu sei que o meu Redentor vive, e que no dia certo, no momento certo, ele vai se levantar a meu favor, porque eu sei, irmão, porque eu me desprendi de todas essas coisas. Se eu quero ser um discípulo, eu preciso, irmão, renunciar dos meus interesses, dos meus prazeres. Eu preciso me desprender de tudo isso, para que o nome dele seja glorificado. E aí assim você começa a ser, irmão, um discípulo, entrar no caminho daquilo que nós chamamos de discipulado. Começa a aprender como discípulo agora. Discípulo, irmão, ele renuncia mesmo. Toda renúncia ou toda escolha, irmão, que você vai fazer, você vai perder. Não existe, irmão, você escolher uma coisa, vai ter perca. Renúncia, irmão, está falando, você vai perder algumas coisas. Nós perdemos algumas coisas, mas, irmão, ganhamos muito mais em Cristo Jesus, irmão. Podemos perder nesta vida. Talvez queremos passear, queremos fazer tantas coisas, irmão, e aos olhos do mundo vai falar: você não é feliz. Olha lá você, quinta-feira na igreja, 9h da noite, ouvindo a palavra, escutando, irmão, os pastores falando. Aos olhos humanos é perca, mas só você sabe. Se você renunciou, fique tranquilo, irmão. Fique tranquilo. O homem vê somente aquilo que é o exterior mesmo. Ele não conhece, ele não sabe quem é você. Ele não conhece. Para se tornar discípulo, não é todos, irmãos. Aceitei Jesus. Aqui eu estou falando de entregar tudo mesmo. É tudo ou nada. Não dá para mim falar assim: não, hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu estou triste, amanhã eu estou alegre. Não, aí não dá para saber quem é você. Não dá para saber quem é você. É uma inconstância, porque não se desprendeu ainda. Há uma renúncia. Até as minhas vontades, meus desejos, é se esvaziar de si mesmo e falar: Jesus, eis-me aqui, Senhor. Lutei com a minha mão, deu tudo errado. Agora, Senhor, estou aqui para servir. Não está o nome da comunidade? Chamados para quê? Para servir. Servir a quem? É isso aí. Quando você serve a você mesmo, pode ter certeza. Olha, aos bancos, tudo vazio, servindo a mim mesmo. E amanhã tem desculpa. Se o bispo chegar, o pastor enxergar, você vai ver: é por causa da família, é por causa não sei do que, é por causa não sei do que. E é sempre, irmão, uma desculpa. Há um ditado, irmãos, até no mundo corporativo mesmo, na questão de liderança. Olha só, quem muito questiona, irmão, é porque não quer trabalhar mesmo. Sempre arruma um motivo para inventar uma desculpa. Só que com Jesus, irmão, a nossa desculpa não vale. Ou você vem, ou você não vem. Não dá para ficar no meio termo, porque você não dá para confiar. Você acha, irmão, que ele vai entregar alguma coisa na nossa mão, a qual ele não confia em nós? E ainda, irmão, nós estamos presos em algumas coisas.
Você acha que nós podemos seguir a Jesus? Ele quer que eu e você seguimos eles, irmão. Seguimos a Jesus, irmão, livre, desprendido de tudo e renunciando a tudo e a todos aquilo que o Senhor quer que eu e você. Terceira coisa, renúncia significa eu e você não impor, irmãos, condições ou exigências, mais ou menos assim. A renúncia é eu e você não podemos colocar, irmão, condições ou querer exigir alguma coisa para ter que seguir a Jesus. Ó, Jesus, eu te sigo, mas só se o Senhor fizer. Jesus, eu sigo, mas o Senhor vai. Quando eu começo a impor condições, eu estou falando para ser discípulo. Não é para ser membro de banco. Membro de banco é parafuso. É parafuso. Não serve para nada, irmão. É sério, não serve para nada. O fruto do discípulo é outro discípulo. É simples. Se pegar, quando ele começa, irmão, olha só, lá em João capítulo 6, você pode ler depois, quando Jesus começa, irmão, a peneirar a questão da multidão, acho que ele chega no versículo 52 e diante, ele começa a falar com a multidão, ele vira para a multidão, viu que é Jesus falando, olha, agora eu vou apertar um pouquinho mais, para saber quem vai ficar. Aí a multidão, irmão, discípulo, tá? Do meio da multidão, Jesus apertou, aí a multidão, discípulo mesmo, olhou, falou assim, palavra dura. E aí viraram as costas e foram embora. Falou, vamos, deixaram de seguir ele. Aí Jesus vira, irmão. Eu fico olhando Jesus quando ele fala para os discípulos. Ele chega para os discípulos e fala assim, e vocês não querem não? Irmão, última atacada. Aí, e vocês não querem ir? Aqueles irmãos que iam andar com ele. Aí Jesus fala, e vocês? Querem seguir o mesmo caminho deles? Querem ir? Aí Pedro toma a palavra, Senhor, para onde que nós iremos? Para onde que nós iremos, Senhor? Nós largamos tudo. Nós largamos tudo, Senhor. Para onde que nós iremos agora? Larguei tudo, para onde que eu vou? Porque só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Para onde que nós iremos? Larga tudo, irmão. Talvez aqui você largou tudo, perdeu tudo aos olhos humanos. Talvez você não conquiste nada. Mas também, irmão, não é promessa de você conquistar tudo. Talvez não conquiste nada. Mas, irmão, quando chegar lá, fala para o irmão, quando chegar lá, a Bíblia fala, irmão, que nós iremos estar no tribunal de Cristo. Quando chegar lá, irmão, nós teremos a nossa recompensa. Aqui não tivemos nada, não ganhamos nada, perseguição, um monte de coisa, irmão. Mas quando chegar lá, vem, bendito do meu Pai, eu te conheço, vem. Vem, eu sei quem é você. O bispo falou, olha, Mateus capítulo 7. Aí Jesus, irmão, começa. Eu gosto de Jesus, irmão, que ele, para mostrar a nossa essência, para fazer, irmão, não um observador. O crente observador, irmão, ele paga só para ir ver o que vai acontecer. Ele não está, ele só vê, irmão, ele quer ver o circo pegar fogo. Ele está, mas não está, ele só vem para observar, ele até paga. Ele está aqui, mas ele observa. Não gostei de como foi pregado hoje. Eu não gostei como o bispo falou. O bispo falou de uma maneira, eu não gostei. O pastor Flávio falou de outra maneira. Ele observa só. E aí você vai ver que o observador, irmão, ele só está para observar. A função dele é essa. Eu não quero ficar falando muito do observador. Eu quero falar deste texto aqui. Mas aqui se está formando um discípulo. Discípulo, irmão, discípulo. Quando nós falamos discípulo, nós estamos falando assim, existe o verdadeiro, né? O discípulo verdadeiro. Porque todo salvo, irmão, ele é salvo. Mas ele é discípulo? Ele é um discípulo. Mas ele precisa ser modelado ainda. Ele precisa ser lapidado. Ele é salvo, ele é chamado de discípulo. Lá em Atos capítulo 11, 26, vai falar que ele pela primeira vez colocaram assim o nome de cristão aos discípulos. Porque eles pareciam com Jesus. E falaram, olha, eles falam como Jesus, o pequeno Cristo, olha, eles falam igual a Cristo. Então colocaram o nome de cristão neles, falaram, olha, pela primeira vez.
Então existe o discípulo, sim. A palavra discípulo é matetese, irmão. É um aluno, um aprendiz. Ele está aqui para aprender somente daquilo que a qual Jesus, irmão, está mandando ele fazer. Então ele precisa renunciar e não pode impor condições para ter que seguir a Jesus. Renúncia. Quando nós falamos de renunciar, é não impor condições ou querer exigir alguma coisa para ter que seguir a Jesus. Jesus te quer desta maneira, do jeito que você está aí. Ele quer deste jeitinho aí mesmo. Renúncia a perca. Renúncia, irmão, você vai perder, mas você ganha em Cristo Jesus, então renuncia. Renuncia, irmão. Renuncia. Quarta coisa, renúncia significa você esquecer os seus interesses em favor dos outros. Eu vou lá, porque eu sei que quando você fala que ama, minha esposa não precisa me obrigar a ter que eu amar a ela. Ou eu amo ou eu não amo, é espontâneo. Não pode exigir uma lei que eu tenho que amar. Na parábola lá do filho pródigo, lá você vai ver, irmão, que o pai ama, mas quem ama deixa embora. Não segura. Deus pode te amar, mas há uma condição. Dentro desta condição, se você falar, não quero seguir, tranquilo. Fica do jeito que você está. Continua, está acabando o ano. O ano de 2025 nós vai pegar firme. Será mesmo? Passou um ano, você não fez nada. Agora 2025, quem me garante que você vai fazer alguma coisa? Em Hebreus capítulo 6, você vai ver, irmão, do 6 em diante ali, você vai ver que a Bíblia fala, irmão, de algumas pessoas que se encontravam naquele contexto ali, que já era para ser mestre, irmão, e aí teve que voltar nos primeiros rudimentos da fé. Estou derretendo. Não, estou em casa, amém. Fala para o irmão, era para você já ser mestre, fala para ele. Mas ainda tem que voltar nos primeiros rudimentos. Sabe, o primeiro rudimento, irmão, é mais ou menos as crianças que aprendem, irmão, aquilo que a pastora é professora de criança. Aí tem que voltar ao primeiro rudimento, sabe? O ABCD do Evangelho. Aí você, quantos anos tem? Você pergunta, quantos anos você tem? Tenho tantos e tantos. Quantos anos de crente? Mais de 20. Mais de 20. Abra a Bíblia para mim, Amós. Quem é Amós? Quem é Amós? Existe Amós na Bíblia? Filemão? Miqueias? Quem é esse, pastor? Irmão, no nosso meio. E ainda eu sou discípulo. Da onde? Da onde? E aí, renúncia. Fala para o irmão, tem que renunciar a novela. Fala para ele, remir o tempo. Renunciar a Netflix. Fala para o irmão, celular renunciar. Renuncia. Oxe, não vou renunciar. Não, Netflix, corta. Se for preciso, corta. Tira da tua vida. Se desliga da rede social. Já leu a Bíblia toda? Não. E ainda se diz, Oxe. Se não consegue renunciar 3 horinhas, irmãos, para se dedicar ao Evangelho, imagine só no momento, irmão, de ter que seguir a Jesus. Irmão, seguir a Jesus não é os caminhos que você escolhe, não. Se fosse o caminho que eu escolhesse, nós ia querer para onde? Jesus passa pelo shopping. Jesus passa... Botânico, né? Vamos num lugar mais tranquilo. Se é eu não, vamos por aqui, ali não. Ele falou, é ali que eu vou passar. É ali que eu vou passar. Lembra lá Samaria? Ele falou, é necessário passar por Samaria. Os discípulos, você é louco? Vai passar por lá por quê? Por que passar por ali? Ele falou, não, é necessário, precisa passar lá. Aí, para os discípulos não atrapalhar o caminhar, irmão, ele falou, vai lá buscar água.
Vai lá comprar os negócios que eu vou ficar aqui na beira do poço. Jesus já sabendo, porque se os discípulos estão ali, meu Deus do céu, na volta já deu problema, pensa só. Discípulo, gente, fala para o irmão, discípulo, discípulo. Se os discípulos já deu problema, irmão, o nosso Deus, o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, ele não é evangélico. Ele não é evangélico não, gente. Porque você acha que o seu Deus é evangélico. Nosso Deus, o Deus que nós servimos, Jesus que nós servimos, irmão. Pensa só se fosse no contexto aqui, irmão, da igreja. Uma mulher que foi casada, irmão, 5 vezes. Chega aqui e fala assim, ó, eu fui casada 5 vezes. A primeira coisa que já faz, já olha assim, né? 5? 5 vezes. E aí ela falou, o que ela está não é dela ainda, está baseada em pecado, é pecado. Vai para o inferno, desgraça. Não, aqui não serve não, acaba com ela. Jesus, irmão, por isso que Jesus é diferente. Porque se eu entrar num contexto religioso, irmão, eu vou ficar como os discípulos também. Jesus olhou para ela e falou, olha, e olha só, não impediu dela voltar para ter que pregar, irmão, o evangelho não está. Ela volta e prega lá. A Bíblia, irmão, fala que ela voltou, irmão, anunciando. Não quer dizer, pastor, então você está falando que a pessoa pode ter 5 e ela pode fazer aqui? Olha, irmão, segundo a Bíblia, o que a Bíblia diz lá? Se ela voltou, ninguém está falando da questão de casamento, mas se ela entendeu que aquilo que ela cria, irmão, que ali estava acontecendo com ela, quando Jesus fala com ela, ela volta, irmão, para anunciar, ela se arrependeu. Talvez ela chega lá, a Bíblia não diz, irmão, mas a pessoa que se arrependeu de verdade, ela volta para querer consertar, irmão. Ela volta e anuncia. Você acha que ela não se arrependeu? Resolveu a situação dela e falou, a Bíblia não conta, mas pelo que ela fez, irmão, se arrependeu. E ali, irmão, pode ter certeza absoluta, irmão, foi uma grande missionária da parte do Senhor para anunciar mesmo. Tá bom, mas você teve 5 maridos, mas tá certo, mas depois que eu tive encontro com ele, tudo mudou. O nosso Jesus, irmão, ele muda. Por isso que tem que renunciar. Pensa só, e aí, tem que casar. Não dá para ficar naquele negocinho. Não dá. Tem que casar. Quer ficar fazendo sexo. No yanqui, vamos que vamos. Não está nada, não. Casar, volta lá, casa. Deletar aqueles negocinhos no celular é bom. Deleta lá, ele perdoa, ele limpa, ele cura, faça isso, é renúncia, porque depois, irmão, você vai ver que sua vida, pastor, não consigo vencer o pecado, pastor, não consigo vencer, pastor, está uma luta difícil, pastor, meu Deus, pastor, não consigo vencer. Então, eu tenho uma notícia para você, pastor, você sabe que a carne é fraca, pastor, e a carne sendo fraca, eu não tenho força, mas aí você tem que entender que o pecado não é vitamina, não deixa ninguém forte, não, a tendência é matar você e vai te destruindo. Renúncia. A palavra de hoje é renúncia. Renuncia a tudo. Renuncia em nome de Jesus. Cristo é o nosso exemplo de renúncia. Eu vou encerrar. Quando o pastor Salário pode falar, eu encerro, tá bom? Cristo é o nosso exemplo de renúncia. O texto diz, assim pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo, fala para o irmão, é tudo. Ou nada. Ou eu sou ou eu não sou, irmão. Ele quer tudo. Não dá para dar metade. Jesus quer tudo. Não é metade da sua vida. Ele quer a tua vida toda. Tudo que é seu é dele. Entrega tudo para ele. Ele quer tudo. Enquanto ainda você, irmão, pensa só, Deus chega para Abraão e fala, Abraão, me dá teu filho. Abraão fala, vixe, já tem os outros, pode ficar tranquilo. Ele fala, ô Abraão, o teu único filho. Pega lá ele e vem comigo. Vou te mostrar o lugar. Bora. Vou te mostrar o lugar. E Abraão já sabia, irmão. Pensa só comigo. Deus pede o filho único, fala, vem comigo que eu vou te mostrar o lugar. E ele sai bem cedinho, vai embora. Prepara todo mundo, o jumento,
prepara lá os seus servos, junto com ele, e fala, vamos embora que Deus já me mostrou um monte, e nós vamos caminhar aí, nem que seja, olha só, bispo, caminhar 1 dia, 2 dias, nem que seja 3 dias, pensa só, se fosse alguns crentes, vem que eu vou te mostrar, está demorando, meu Deus do céu, vem que eu vou te mostrar, vai andando, irmão, vai andando, hoje, anda que eu vou mostrar. Porque, irmão, nós queremos que Deus, irmão, trabalhe debaixo daquilo que nós... Irmão, por isso que eu falei, Deus, irmão, Ele não está preso, irmão, aquilo que eu acho, aquilo que eu quero. Deus é um Deus da lâmpada. Se você pegar o jeitinho de esfregar, dá certo. Não, irmão, não é assim, não. Não tem jeitinho de esfregar e você falar, agora eu consegui acertar como que Deus vai fazer. Não, não, não. Vai andando. Pastor, estou orando já tem 1 ano, continua orando. Pastor, já faz muito tempo que eu estou orando, continua clamando, até agora nada, continua orando. Aleluia. Renuncia, continua orando. Aí ele chega no lugar onde Deus falou para ele, Abraão, beleza, agora sobe. Aí Abraão já sabendo, né, irmão, falou, eu vou deixar os servos aqui embaixo com o jumento, porque se subir, dá problema. Se subir, atrapalha. Por quê, irmão? Você é louco? Já pensou, ele chega lá para o servo lá e fala, olha, eu vou subir lá porque eu vou fazer um sacrifício, e o sacrifício vai ser meu filho aqui, Isaac, nós vamos matar ele lá, tá bom? Vamos fazer vamos acabar com ele lá em cima. Aí, se ele fala, irmão, você é louco? Deus não permite essas coisas, sacrifício de criança. Não vai, atrapalha. Tem coisas, irmãos, que Deus coloca, ou Deus coloca para mim, para você, é você e mais um, e ele. Não adianta ficar chamando gente, só atrapalha. Se Deus falou com você, nem tudo, irmão, devemos compartilhar, nem tudo. Paulo, quando ele fala do 3º céu, ele falou assim, olha, irmão, eu até queria conversar com vocês a respeito daquilo que eu recebi, mas eu sei que vocês não vão entender nada. Então não adianta ficar falando que você não vai entender nada, para vocês vão ser tudo loucura. Então falou, fica com o jumento aqui. Tem gente que tem que ficar com o jumento, fica com o jumentinho embaixo, cuida dele, não deixa embora. É capaz de deixar embora, fica cuidando dele enquanto eu subo lá para fazer o sacrifício. Sobe lá, quando chega lá, irmão, fala, é agora. Está vendo? Deus sabe, irmão, como trabalhar. A fé de Abraão era tanto, irmão, em Romanos, sabe, que a fé do homem era tanto que ele falou, mesmo que Deus ainda venha matar, eu creio que ele vai ainda trazer de volta, e eu vou descer com meu filho. Deus mata, mas eu sei, Deus vai ressuscitar, eu vou sair daqui com meu filho vivo. Se ele matou, ele ressuscita. A fé do homem era tanta. Abraão, aí Deus falou, agora eu sei, Abraão, que você teme a mim. Então Deus não sabia? Não, Deus sabia que ele ia agir do jeito que Deus já sabia. Olha, eu sei como ele vai agir, mas eu quero pôr ele na prova para saber se realmente ele vai agir da maneira como eu sei. E ele agiu do jeitinho como Deus achava. Discípulo. Para se fazer discípulo, irmão, é como fala Jeremias, né? Fala da olaria de Deus. Na olaria de Deus não tem lata de lixo, né? Fez o barro, quebrou pro lixo. Não, quebrou, irmão, vem aqui de novo que nós vai consertar. Você sabe que quebrou, tem que trazer de novo. O processo dói. Fala pro irmão, dói mesmo, para ser discípulo, dói, filho, dói. Chora. Solidão. Às vezes você ora para Deus, irmão, e Deus não fala com você. Aí você vem para a igreja, parece que você está desviado. Está oco por dentro, você não escuta mais nada. Você fala, irmão, Jesus, eu estou desviado. Ó, o diabo falou, Deus te abandonou, viu? Deus te abandonou. Mas não te abandonou não, irmão, são fases. É só uma fase, é uma preparação. Para fazer discípulo, irmão, você tem que passar por alguns processos, e a renúncia leva a isso mesmo. Mas ele está ali quietinho. Ele falou, eu estou com você. Aí, nós, humano, duvida quando ele... Se ele falou, eu estou com você. Ele não precisa falar que está comigo. Se ele já falou que está comigo, está tudo certo, ele está comigo. Ele não precisa ficar falando. É criança que precisa, irmão. Toda hora o pai... o pai está aqui. O pai está aqui. Pai, bexiga. Aí toda hora tem que ficar falando, não, irmão. Com adulto, não. Deus falou, eu estou com você. Irmão, ele não precisa falar que está comigo. Eu sei que ele está comigo. Aleluia. Ele não está falando nada. Beleza, eu sei que ele está comigo. Mesmo que ainda, irmão, não esteja falando
Nada. Você cresceu. Tem que ficar na mão, né? Pequenininho, tem que ficar segurando. Mas chega uma hora ele fala, vai, filho. Né? Estou vendo a menina. Falei, meu Deus, esticou, bailarina. Esticou. Quando era pequenininho, ele ficava tudo em cima, né? Aí agora cresceu, né? Só fica de longe, né? Olhando. Vai, aí olha. Estou te vendo. Eu estou com você, estou te vendo. Onde você está indo? Deus não precisa ficar nessa ótica como eu e você, irmão. Ele está sempre presente. Ele está sempre agora. Ele não precisa ficar falando para mim, para você, que Ele está com você, está comigo. Jesus é o nosso exemplo de renúncia. Quando há renúncia, irmão, você vai perdendo uma parte, mas na outra você ganha. Com Jesus, você ganha. Renúncia. Cristo é o nosso exemplo de renúncia. Jesus sendo rico, tornou-se pobre. Sendo rei, se fez servo. Sendo Deus, se fez homem. E não deixou de ser Deus. É o Deus homem. Sujeitou aos seus pais. Olha só como o homem teve que sujeitar ao pai José, à mãe Maria. Sujeitou. Agora nós, irmãos, já achamos que já não sujeita mais ao homem. Não quero saber. O meu pastor é Jesus. Quem manda a minha vida sou eu. O pastor não precisa ficar falando da minha vida, não. Quem manda sou eu. É você mesmo. Mas você sabe que nem você manda na tua vida. Porque se ele falar assim, chega, hoje você não vai mais respirar. Se ele prender, irmão, 10 segundos, você já era. Bate o desespero, acabou. Só 10 segundos, então você não manda na tua vida. Jesus sendo rico, tornou-se pobre. Sendo rei, se fez servo. Sendo Deus, se fez homem. Sujeitou seus pais. Recusou, irmão, a honraria dos homens. E por último, se submeteu ao sofrimento humano. Isaías 53. Tudo isso, ele é o nosso exemplo de renúncia. Para mostrar para mim e para você. Primeira coisa, sendo rico, tornou-se pobre. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Ele sendo rico, se fez pobre. Renúncia, teve que renunciar. Não deixou de ser Deus. Se esvazia de sua glória e desce. E andou no nosso meio. Nasceu, irmão, nós vamos ver numa manjedoura, coloca numa manjedoura, simplicidade. Aí você vê que alguns falam que Jesus, ele tinha casa na praia. Eu falei, meu Deus do céu. Existe. Mas em nenhum texto. Jesus era simples, família simples, irmão. Pode olhar em Lucas, você vai ver que até na parte do sacrifício de ter que levar, as famílias pobres levavam um pombinho, alguma coisa bem simplesinha. Aí me vem falando que Jesus, irmão, era um magnata. A Bíblia fala que Jesus, ele era carpinteiro, né? Tecton, a palavra tecton é construção de casa e trabalhava com madeira. Provavelmente, irmão, Jesus construía casa e trabalhava, irmão, na carpintaria. Aprendeu, irmão, a profissão com o pai. Aí quando chega aos seus 30 anos, começa o seu ministério. E ter que renunciar a tudo isso e obedecer somente o pai. E cumprir o propósito para que eu e você estivéssemos aqui agora. Porque se ele não tivesse cumprido, se ele nem tivesse vindo, nós, irmãos, a condenação para a nossa vida, a ira de Deus já estava sobre nós, sobre o pecado na nossa vida. Herdamos. Era o inferno que estava predestinado para mim e para você. Mas existiu um homem que teve que fazer tudo isso. Um Deus homem que vem, irmão, morre. O homem Cristo Jesus, para que eu e você, irmão, pudéssemos hoje, aqui, sem merecimento de nada. Aí mesmo assim, irmão, ele fala, vem, eu te escolhi. Eu gosto de Jesus, irmão, porque ele não escolhe, irmão, aqueles que sabem demais, os capacitados. Ele quer quem está disponível para ele. Amém. Se você estiver disponível, ele vai te usar. Porque você pode saber muito, e aí na hora que Jesus precisar de você, você não está disponível para ele.
Você precisa estar disponível para Ele, para que quando Ele te chamar, você falar: Jesus, venha, eu vou. Todos os chamados na Bíblia, você vai ver. Mateus está lá trabalhando como coletor, Jesus vem passando, vem, larga e vem, me segue. Ele larga, irmão, vem e segue. Lucas capítulo 5, depois da pesca maravilhosa, nós vamos ver que Pedro largaram tudo. Não é que largou, deixou a mercê, não. Largou lá, deixou com que outros cuidassem. E aí passou a seguir a Jesus. E todos que ele pegou, irmão, e chamou, estava trabalhando. Deus não tem negócio com vagabundo, com pessoas que não querem nada. Está dentro da igreja, irmão, é só suga. Eu dou meu dízimo, já fiz a minha parte. Você não fez a tua parte em nada. Não é nem lei, não é nada, é graça. É tudo graça. Você não tem nada. Você veio nu e vai voltar nu, sem nada. Por isso que não dá, irmão, para você querer controlar as coisas. Não consegue controlar. Por isso que ele está falando para renunciar. É para falar assim, ó, tudo isso é meu, tá? Agora você é mordomo, só cuida. Fica tranquilo que eu estou cuidando de tudo. Só me obedece e vem. Só me obedece e vem. Vida sem compromisso, quando tiver que parar, pode me falar, irmão, eu não ligo. A Bíblia coloca algumas pessoas que não tinham compromisso com nada. Começou bem a carreira e terminou mal. A Bíblia relata um obreiro, irmão, chamado Demas. Lá em a segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, no versículo 10 lá, você vai ver que a Bíblia relata do obreiro que caminhou com Paulo. O nome dele é Demas. A Bíblia fala que ali Paulo estava preso, né, na segunda epístola. Lucas está com ele, e aí ele fala até para Timóteo mesmo, tem que buscar, né, Marcos, que uma outra hora também abandonou. Está vendo Marcos, o evangelho, irmão, Marcos? João Marcos, irmão, que abandonou naquilo que a qual estava, sobrinho de Barnabé, onde eles estavam na obra missionária, lá em Atos capítulo 13, diante, você vai ver que Marcos abandona, porque vendo a situação, abandona. Paulo e ele, irmão, tem uma discussão quente ali, e aí falou: sai fora daqui, porque aqui a obra é para homem, irmão, não é para menino não, aqui é para homem. Você entrou, não dá para olhar para trás e querer voltar. E aí tem essa confusão, ele vai com Barnabé, é treinado. Aí depois de um tempo agora, Paulo manda chamar quem? Marcos. Traz Marcos, porque ele é muito útil para mim na obra. Manda ele trazer aqui. Por quê? Paulo fala que Demas, irmão, devido à perseguição, porque Paulo já sabia que ia morrer, mas ele falou, é melhor, irmão, ele almejava estar com o Senhor do que estar, irmão, naquele corpo e naquela situação. Então ele estava preparado para a morte. Fala para o irmão, tem que estar preparado para ser discípulo, tem que estar preparado para a morte, irmão. Não se passa leite condensado na cruz, não. Tem que estar preparado para a morte. A perseguição chega. Paulo está preso. Aí Demas, irmão, amando o século presente, irmão, deixou Paulo na mão, abandonou ele. Por causa do que, irmão? O mundo, dinheiro, se corrompeu, se afastou e abandonou o apóstolo Paulo. E aí a Bíblia fala de Demas, pessoas sem compromisso. Começou bem, mas na hora que a coisa apertou, não estava favorável, né? Não tem a palavra. Quando está favorável, eu vou. Quando está desfavorável, perna para quem tem, saiu fora. Demas falou: o quê? O negócio está apertando, a questão política está pegando para cima de nós. Perseguição para todo lado, Paulo está preso. O quê? Eu vou ficar? Cai fora. Abandonou, irmão. É assim, no ministério é assim, irmão. Dá uma apertadinha só para você ver se não abandona. Dá uma apertadinha, se o pastor chegar um pouquinho mais firme mesmo, fala, vem aqui. Dá uma chegadinha, não gostei, vou mudar de igreja. Está assim, irmão. Não gostei que a pastora falou assim para mim, e aí não gostei. Já vi outra igreja para mim e estou indo embora. Oxi. Foi embora, sabe o que apertou? Aqui dentro, imagina lá fora. Demas falou o quê? Cair fora, irmão, abandonou, amando o século presente. As coisas, irmão, cresceu o olho, né? Qual o outro? Que sem compromisso nenhum, Balaão. A Bíblia diz que Balaão, irmão, foi pago, contrataram Balaão para pregar contra o povo de Israel.
O rei de Moabe falou: te dou tanto, tá bom? Contratar você para profetizar. Mesmo que ainda Deus, irmão, não era de acordo. Ele falou: toma aí, te contrato, prega lá contra, amaldiçoa o povo. Mas a Bíblia fala para não era para que Balaão fizesse isso. Mas com dinheirinho, né, dá um jeito. Pagando bem. Não é? Pagando. Mas Deus não é a favor. Está pagando, eu vou profetizar. E é assim, irmão. Usa-se do ministério. Pedro, lá na sua epístola, capítulo 2, está pregando contra os falsos mestres mesmo. Falsos pregadores que estavam no meio, usando do ministério para ficar rico. Aí ele catando a respeito falando de Balaão. Mostrando que Balaão entrou por mesmo caminho também. E teve que ser repreendido. Então, irmão, tome cuidado. Amém? Amém, meus amados irmãos? Eu não vou conseguir entregar tudo. Porque já deu o horário, já deu o horário. Mas eu creio que se o pastor falar para continuar, nós continuamos, mas se for por aqui mesmo, eu creio que já é o suficiente para você entender. Abra sua Bíblia comigo aqui. Em nome de Jesus. Só falar para mim. Glória a Deus. É bênção de Deus, meus amados irmãos. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. E para aqueles que estão conosco também no YouTube, viu? Renúncia. Renúncia. Está assistindo daí, mas era para estar aqui, né? Ou aonde você congrega, meu amigo, minha amiga. Renúncia. Está chovendo, pastor. Tem Uber. Pastor, mas está demorando demais. Tem guarda-chuva. Tem perna, você enxerga e anda. Então, vá cultuar o Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 24. Diz o seguinte. Vamos ler todos juntos? Amém? No 3. Somente o 24. 1, 2, 3. Ninguém... É isso aí. Amém? Então vamos lá. É impossível, irmãos, grava isso. É impossível estar bem com Deus e bem com o mundo. Ou é tudo, ou não é nada. Ou você entrega tudo, ou você não entrega nada. Ou você é, ou você não é. A mensagem de hoje é tudo ou nada. Não dá para servir aos dois. Pastor, eu quero servir a Jesus, mas depois do futebol tem aquela cervejinha. Não pode. Ou tudo ou nada. Ou você é, ou você não é. Não dá para ser as duas coisas. Ou você é, ou você não é. Ou é tudo para o Senhor, nosso Salvador, ou não é nada. Não dá para servir a dois senhores. Ou você tem que escolher. Ou você é discípulo, ou você não é discípulo. Ou você renuncia, ou você não quer renunciar. Escolhe o lado que você está. A escolha é com você, irmão. Quem é você? Entrega tudo ou não entrega nada? Se você entregar tudo, você vai parar de ficar se desculpando. Entrega tudo, a desculpa é anulada. Quando não se entrega tudo, pode ter certeza absoluta que você vai ver que é sempre desculpa quando você tropeça, porque você não entregou tudo para o Senhor. Não dá para servir a dois senhores. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero louvar a Ti, Senhor. Tudo ou nada, meu Deus. O Senhor pede tudo. Meu Deus, e que hoje seja nesta quinta-feira na vida, Pai, de cada irmão, de cada irmã que está no nosso meio, que o Teu nome venha a ser glorificado, Senhor. Continue abençoando, Pai eterno, a vida, Senhor, de cada um que aqui está, Senhor Deus. Meu Pai, sabemos que devemos renunciar, Senhor.
não impor condições.